Olá, estamos de volta com o nosso podcast lá no exterior. Eu, Paula Dodson, junto com. Carol Miyazaki, quanto tempo, né? Verdade. Ficamos um longo período aí ausente, gente, mas voltamos agora. E como diz meu parceiro, vê se tem a consistência, hein, Paula? Precisamos tomar vergonha na cara e ter mais consistência mesmo, né, mano? Sim, sim, mas esse mais já vem justificando, né, gente? Não aceitem justificativas, mas assim. É melhor, às vezes, a gente dar um tempo e se reestruturar do que seguir sem qualidade, né? Eu voto nessa postura. Sim, é importante a gente ser íntegra, né, no que a gente está sentindo, nos momentos em que a gente está passando, é, no que a gente está se escutando, porque senão a gente vai contra a gente, né? A gente acaba se traindo, fazendo só por obrigação. E aí, quando a gente fala de frequência, de energia, aí não tem energia de verdade. A gente tá ali, ai, tem que. Não porque a gente tem o prazer de estar, né? E como a gente, eu sinto que a gente tem tanto prazer de estar aqui, então quando a gente não tem prazer, a gente nem se obriga para, né? Verdade. E quantas coisas a gente não faz ligado nesse modo automático sem questionar se de fato tem qualidade, tem vontade, tem prazer, né? Se tá alinhado o que a gente pensa com o que a gente sente e com o que a gente faz, né, mana? É, a gente acaba se atropelando os outros e às vezes nem entende por que que a gente tá mal, né? Por que que as coisas não estão dando certo. Bem interessante a gente estar falando disso, né? Bastante, porque bem ou mal. A gente está falando de relacionamentos, né? Primeiramente com a gente mesma, né? Para a gente traçar um relacionamento, porque o podcast é um relacionamento da gente, de tudo que tem dentro da gente, com quem está ouvindo a gente, né? Verdade. E se a gente não tem uma boa qualidade nesse relacionamento com a gente mesma e liga tudo no piloto automático e só vai jogando para fora o que está dentro sem conexão, sem frequência, sem sentir perde o sentido, né? Eu acho que é aí que muitos relacionamentos, inclusive, eles saem do trilho, né? Com certeza. Pela falta de conexão com a gente primeiro, né? É que a gente só pode se conectar com outros se a gente estiver conectado com a gente. E a gente só pode respeitar o outro se a gente está se respeitando primeiramente. E nem sempre esse respeito ele vai ser do modo como a gente imagina do tem que. Às vezes a melhor coisa é a gente se afastar ou não, né? Precisa ser avaliado isso, né? E como é, vamos lá, né? Já que a gente entrou nessa vertente aí do relacionamento com a gente mesmo, e a qualidade do que a gente dá para o outro, né? Seja esse outro um relacionamento interpessoal, seja esse outro um relacionamento profissional. A gente tem o privilégio de ter os dois juntos, né, mano? O relacionamento interpessoal, o de afeto e o relacionamento profissional. É, como a gente percebe que a gente. Como é perceber e se sentir, né? Como a gente pode trazer isso um pouco para as pessoas que estão ouvindo a gente? Como elas poderiam aprender a sentir, a se conectar com esse sentir, a se conectar com essa integridade, né? Com essa inteireza de colocar o sentir dela. Trazer o sentir dela para a consciência e realmente entender se ela está dando qualidade. Porque isso eu acho que é do ser humano, a gente tem essa predisposição em responsabilizar o outro quando as coisas não estão bem, né? Se a gente, né, fizer não precisa nem ser homem e mulher ou relacionamento afetivo íntimo entre pessoas, nem corta o homem e mulher. Relacionamento afetivo íntimo entre pessoas. Às vezes, a nossa mãe, o nosso pai, o jeito que a gente foi criado, a gente cresce e como alguma coisa feriu a gente lá atrás,
a gente cresce responsabilizando. Ah, eu sou assim hoje porque meu pai e minha mãe. Eu sou assim hoje porque meu cuidador lá atrás. Eu sou assim hoje porque eu não tive pai e mãe. Eu sou assim, né? A gente fica responsabilizando pessoas terceiras. E é claro que essas pessoas das quais a gente tem uma ligação aí familiar, a nossa base, claro que eles influenciam. Mas depois que a gente realmente está crescidinho, né, com musculatura emocional, com corpo físico formado, a gente tem uma dificuldade de pegar a responsabilidade para a gente, né? E eu falo isso muito de mim mesma, né, eu passei uma vida aí falando coisas, né, culpabilizando o externo por frustrações que eram internas, né? E a gente passa uma vida fazendo isso às vezes. E quando a gente vem sai do nosso habitat natural e vem para fora, vem para o exterior, né? É, a gente acha, a gente começa a fazer a mesma entrar no mesmo modo operandi de colocar a responsabilidade na língua, na comida, na cultura do outro, no jeito de ser do outro, e em algum momento isso vai atingir a gente de uma maneira tão forte que a gente é obrigada a olhar para a gente mesmo. Pelo menos aconteceu assim comigo. Faz sentido tudo isso, mano? E como foi para você? Faz, total. Eu vou responder a sua pergunta depois do que eu falava do que como foi para mim. Eu vim para cá na expectativa de, eu vou construir uma casa no Brasil, que eu vim com um namorado que eu tinha na época. E aí a gente chegou e a gente terminou. Então eu imaginava, eu tracei essa meta de juntar uma grana, comprar uma casa e voltar para o Brasil. E aí, como esse relacionamento não deu certo, eu tive que perceber as minhas dores. Aí foi quando eu comecei a olhar para mim mesma, porque as coisas não foi como eu gostaria, como eu tinha planejado. Eu estava num lugar onde eu não falava a língua, bem pouco, eu falava bem pouco mesmo na época. Não que eu seja fluente hoje, mas eu falava bem menos. E e aí, esse externo, quando eu me vi nesse externo, nesse lugar totalmente diferente, sozinha, eu tive que pensar, refletir se eu ia embora ou se eu ficava. E aí eu acabei ficando. E na minha jornada até aqui, eu tive que olhar, parar de olhar só para fora, de achar que, ai, porque assim, quando eu saí do Brasil, eu falava, é o Brasil o problema, né? Não tem trabalho, apesar de eu ter emprego, tinha emprego lá na época, mas não era suficiente, aqui as coisas não funcionam, eu falava, e eu não tô falando que o Brasil funciona ou não funciona, mas esse era o meu ponto de vista, então, e é uma coisa que a gente realmente faz, a gente acha que o problema só tá no externo, então quando eu vim pra cá, eu falei, tá, o lugar funciona, mas eu tô sozinha, e agora? E aí eu tive que começar a lidar com essas dores, porque não tinha mais como colocar, fechar a cortina, colocar o tapete em cima e esconder toda a sujeira que eu tinha carregado durante toda a minha vida. Como bem a gente fala, a gente vai para o exterior para olhar para o interior, né? A gente vai para fora para olhar para dentro. E aí eu tive que começar a olhar para dentro de mim mesma. E eu acho que tá aí eu já vou emendar com a pergunta que você fez. Para mim, eu acho que tá aí quando a gente começa a perceber o sentir, porque a gente começa a perceber como a gente se sente, dando voz para essas emoções, esses pensamentos, porque não tem como mais calar. Chega um momento em que você tem que olhar, não tem como, que nem aquele meme lá da Vera Fischer, que tá assim, né? Eu acho que a Vera Fischer, a pessoa tá assim. Então não tem como você desver, você tem que ver, a vida te obriga a ver. E aí, a partir desse lugar de eu começar a perceber as minhas emoções, a tratar as minhas dores, eu fui percebendo o meu sentir do coração, além das emoções. Então, eu acho que para quem
tá aí, né, nos escutando, eu acho que a coisa mais importante para começar, se eu entendi bem a sua pergunta, tá, Amanda? Se eu não respondi direito, você me fala. Para as pessoas conseguirem escutar o sentir delas e começarem a se respeitar mais e respeitarem o outro e ter uma relação melhor com o outro, ela precisa conhecer quem ela é, tratar as dores dela, porque só aí ela vai começar a diferenciar o que é sentir do coração, o que está no coração, e conhecer profundamente os valores dela. Porque os valores vai nortear a gente pro resto da vida, né? E tem coisas que estão nesses valores, cada um deles, na verdade, é, se a gente os fere, a gente se trai. Então para a gente poder ter um melhor relacionamento com a gente, consequentemente com os outros, só existe esse caminho que é para dentro, que é o caminho que eu fiz, que eu sei que você faz, e que vai fazer a gente poder ter um melhor, não conhecimento mental, mas o melhor do conhecer e reconhecer no sentido mais profundo e espiritual e energético de quem somos nós, do que a gente precisa fazer e qual é a função daquilo que está nos apresentando, naquilo que a gente está passando, que, claro, nem sempre a gente vai conseguir entender tudo isso sozinho, ter esse conhecimento sozinho, e é por isso que existem as terapias, né? Para a gente poder ter esse conhecimento, mas quanto mais a gente se conhece, mais fica mais fácil essa percepção sozinho e também indo para terapia fica muito mais fácil para a gente perceber mais rápido certas coisas, porque a gente vai ganhando essa musculatura de perceber que é emoção, que é o sentir do coração, que é o que. Então, eu respondi você. Super! Respondeu sim, e eu super concordo com com esse caminho, né, de ir para dentro para entender fora, porque só quando a gente começa a entender dentro é que a gente para de culpabilizar o externo pelas frustrações ou pelos negativos que a gente vai colhendo na vida, né? E aí a gente para de responsabilizar o país, para de responsabilizar a política, para de responsabilizar o pai e a mãe, para de responsabilizar o marido, a esposa, enfim. Para de responsabilizar os relacionamentos e começa a pegar as rédeas da própria vida, né? Ser o autor da própria vida, né? E fica mais saudável, eu diria. Eu sempre uso essa palavra porque eu gosto realmente dessa palavra, o saudável, porque o saudável não significa que não tem algumas complicações, que não vão ter questões, né? Vão ter, sempre vão, né? Sempre vai ter alguma coisa que precisa ser ajustada. Assim como na nossa saúde, né? Assim como no nosso corpo físico, assim como no nosso emocional, sempre vai ter alguma coisa. Mas quanto mais a gente está predisposto a ter um relacionamento com a gente mesmo, menos a gente vai para esse externo tóxico, né? A gente vai menos tóxico, porque a gente fica tóxico quando a gente responsabiliza o outro pelas minhas dores, né? A gente fica é, é meio abusivo isso, né? De você responsabilizar o outro e não pegar a responsabilidade da sua vida para você, né? Então, eu tô aqui e eu tenho dificuldade de entender a cultura do outro, e aí eu fico apontando o outro, condenando ou rotulando, sempre na intenção de diminuir, porque talvez eu já me sinta diminuída, né? Porque eu não sei lidar, então quando a gente não sabe lidar com alguma coisa, a gente precisa diminuir, né? Ou, ou rotular de alguma coisa que fique mais fácil para o nosso entendimento, para que a gente se sinta melhor. Então, se você que está ouvindo a gente tem a intenção de ir para o exterior, ou já foi para o exterior de alguma forma, ou mudou do seu habitat natural para outro lugar, e não conseguiu, ou acha difícil se adaptar, né? Acha difícil traçar um relacionamento com as pessoas que estão aí nesse novo espaço onde você está ocupando,
talvez a questão não esteja fora, né? Talvez essa dificuldade esteja mais dentro do que você imagina, né, Mana? Com certeza. E aí a gente acaba faccionando fora aquilo que existe de facção dentro, né? A gente acaba se distanciando do outro, seja ele uma pessoa da etnia do lugar onde a gente tá, ou até dos próprios brasileiros mesmo. Porque existe uma facção interna, existe uma separação interna dentro da gente, né? A gente acaba não conseguindo perceber que quando a gente está fazendo algo fora, é uma coisa que tem muito mais relação do que tem algo dentro da gente. Só que a gente, pelos mecanismos de defesa, né, pelas limitações que a gente tem mesmo como ser humano, a gente não consegue ver sozinho, né, mana? A gente só consegue identificar no outro e a gente acredita que só tem lá fora, não tem aqui dentro, né? Ah, aquilo lá não existe aqui. Imagina que não tem, né? Aliás, a gente, partindo do princípio que a gente só consegue reconhecer o que a gente já conhece, então toda vez que a gente faz esse paralelo, ou que alguém te irrita, ou que tem alguma coisa lá que te incomoda, num comportamento que te incomoda, talvez tenha alguma coisa dentro de você. Talvez não, né? A gente já sabe que tem um link que tá lá, né? Tá linkando a frequência que tem lá, tá linkando com uma frequência que tem aqui, né? O fora tá linkando com uma frequência que tem dentro de você para fazer, para inclusive te mostrar que tem um ponto ali que você precisa olhar de alguma forma, né? Ou seja, um incômodo, uma informação, uma crença que você precisa aí expandir, ver com outros olhos, por outras perspectivas. Eu sempre falo que o externo é um chamado ao crescimento, né? Então, tudo que me incomoda nesse externo é um chamado para um crescimento interno. Então, quanto mais a gente olha para dentro e entende o que aquilo lá de fora está me incomodando aqui dentro, mais eu expando dentro, né? Mais eu aceito o diverso de fora, né? Porque eu sei que eu entendo que tem uma função, né? Exatamente. E a gente está querendo romantizar, não, né? No sentido de, ai, temos que ser todos amigos, gostar de todo mundo, uns dos outros, não é nada disso. Trazer todos os brasileiros para dentro da minha casa. Né, se a gente não gosta de todo mundo lá do Brasil, né? É óbvio que a gente não vai trazer todo mundo para dentro da casa, só porque é brasileiro. Uma coisa é você ter afinidade com pessoas, porque não é nem ser sobre brasileiro, ou sobre ser japonês, ou sobre ser americano. É sobre pessoas, no final das contas, né? Então, é, é engraçado que é curioso, na verdade, né? Porque quando a gente sai do Brasil e vem para outro país, a gente não pode ver um brasileiro que a gente quer, né, se aproximar, outras pessoas não, né? Mas tem uma predisposição, porque quando você ouve alguém falando em português, você naturalmente se conecta, né? Pela língua, se conecta pela cultura, se conecta, né? Você fala, nossa, aquele ali veio do mesmo lugar que eu, né? E aí você quer traçar laços às vezes, né? Você quer ser acolhido por aquela pessoa. Mas às vezes não tem afinidade, não tem frequência e não tem conexão. E aí a gente já logo fala, brasileiro, tudo, tudo assim, tudo assado, não vou nem dar rótulos aqui. Mas brasileiro é tudo, né, estranho, tudo esquisito, né, quando sai do Brasil. Eu era uma pessoa que falava isso, né? E às vezes ainda me pego falando nisso. Isso, porque incomoda, né? O comportamento do outro que não me acolhe, incomoda. O outro, quando não quer traçar uma conexão comigo por sermos do mesmo país, incomoda. Porque dói, né? E dói. Sabe uma coisa que você falou que me veio, que subiu, abriu uma janela, que você falou assim, é porque a gente vem do mesmo lugar? E aí me veio assim uma informação, eu falei, nossa! E eu conectei com uma sessão que eu tive agora de psicanálise com uma cliente, mas ela não mora fora do Brasil, mas juntou lá com CREA, eu falei, nossa, é isso. Não sei se faz sentido pra você, né? Mas eu vou contar. Quando você falou assim, a gente vem tudo do mesmo lugar. A maioria de nós
vem vai para o exterior, né? Vem para o exterior com muitas faltas, né? São poucas as pessoas, não sei você, mana, se você conhece, mas, tipo assim, foram poucas as pessoas que eu conheci que veio para o exterior, mas essas pessoas não tinham descendência, que vieram a trabalho, que tinha uma profissão no Brasil e vieram com visto de trabalho. Eu não conheço, até onde eu sei, né? Ninguém que veio com assim, eu vim trabalhar numa empresa no Japão, que eu trabalhava numa empresa no Brasil e essa empresa tem no Japão e eu vim para cá. Então a maioria veio por causa do dinheiro, de ter uma vida melhor. Então a maioria que eu conheço veio por causa disso. E aí linkando com isso, todo mundo veio do mesmo lugar. Será que, por virmos dessa mesma situação, dessa mesma condição de que às vezes a vida não estava muito boa no Brasil, quando vê uma pessoa com a mesma condição, mesmo que ela não fale, mas por ser da mesma terra, isso conecta e gera uma aversão? Faz todo sentido para mim, né? Porque a gente não reconhece, a gente só conhece o que a gente reconhece, a gente só reconhece o que a gente conhece. Então, quando eu olho o outro, né, não sei, talvez numa condição, isso pode reverter para as duas posições. Ou eu olho o outro e vejo ele numa condição menos de menos, e aquilo me linka com o meu menos, ou eu vejo o outro numa posição de mais, e aquilo me fere porque eu não tô lá. A gente pode dizer, como a gente já disse aqui em alguns outros podcasts, mas eu acho que não como a gente como a gente está dizendo aqui, é como que a gente vai para o exterior com questões sobre o nosso próprio valor, né? Total, né, mano? Total, total, total. Como que a gente vem para o exterior e as nossas carências refletem tanto nos nossos relacionamentos, as nossas faltas e a nossa falta de valor. Literalmente, assim. E a gente acaba não percebendo, né? Isso linka com o que você falou lá no começo, de que os nossos valores vão reger a nossa vida, né? A base da nossa vida. Portanto, quando a gente não tem esses valores alicerçados, a gente vai para esse lugar de orgulho mal usado, né? Precisando diminuir ou enaltecer, né? Para poder se sentir algo, né? Se sentir alguém, ou ter um status, ou ter uma posição, ou, né? Porque lembrando que eu estou nos Estados Unidos e Mana Carol no Japão. São duas potências, né? São dois lugares tidos aí como primeiro mundo. E quando a gente sai de um terceiro mundo, e eu não tô aqui fazendo. Média? Não tô dizendo. Não sou eu que estou julgando como terceiro, quarto, quinto, sexto mundo, gente. Isso é um ranking que existe. O primeiro mundo é um fato, né? Primeiro mundo, e o Brasil está ali no ranking aí do terceiro mundo, até onde eu me lembro. Quando a gente sai do terceiro mundo e vem para um primeiro, naturalmente a gente já sai com um déficit natural, né, de um país cuja cultura, cujo formato está ali no terceiro mundo já, né? A gente já chega aqui com esse déficit. Então, talvez isso também, quando a gente olha outros, né, da mesma nacionalidade, a gente não queira se linkar, que agora eu tô aqui no primeiro mundo, então eu não quero me linkar com esse de terceiro também, entende? Então eu vou ficar aqui com os de primeiro, né, de primeira linhagem.
Faz muito sentido, porque aqui muitos brasileiros viram japoneses e eu percebo, não tô falando, gente, que todo mundo, tá? Pelo amor de Deus, que cada caso é um caso, cada pessoa é única. Mas é comum eu perceber, e eu não tô, volto a dizer, não é todo mundo, que existe esse processo de se transformar em japonês para ficar longe desse negócio que refere ao Brasil. Eu percebo até pessoas que se vestem e tentam aparentar muito japonês para ficar longe de tudo que é brasileiro. E aí a gente Isso pode é até entrar numa coisa que, bom, tô com vontade de falar, é para falar, né? No sentido de muitos pais deixam de ensinar o português para os filhos e as crianças viram japoneses ou americanos e aí sentem um orgulho de, ai, meu filho não fala português, bem mal usado, porque o brasileiro é conectado com um lugar de terceiro mundo. Só que daí a gente não percebe que quando a gente facciona tudo. Não tem como falar assim, eu vou cortar essa metade que nem fruta, eu vou comer só essa metade que me cabe e a outra eu vou jogar fora. Aqui no cabe eu vou me afastar? Não, né? Aí a gente perde coisas, a gente fecha coisas que é muito rica da onde a gente veio. Olha, eu tenho só uma coisa para dizer. A gente, a gente nasceu em terras brasileiras. Tudo que nasce da terra vem com os nutrientes daquela terra, não é verdade? Quando a gente planta uma batata, ela vai nascer com os nutrientes daquela terra onde ela nasceu. E aí, se ela nascer e ficar julgando aquela terra, ela vai apodrecer junto com a terra, inclusive. Né? E a gente é a mesma coisa, a gente se abasteceu dos nutrientes daquela terra brasileira, de terras brasileiras, né? Se a gente. Mesmo quem não E nasceu lá também, né, mana? Mesmo assim, por exemplo, pessoas que nem os meus bisavós saíram de lá, eles se nutriram daquela terra. Viveram lá, morreram lá, né? Tem a energia do Brasil os nutrientes estão neles, né? De também. alguma forma. Então, assim, se a gente nasceu, né? Para a gente que já nasceu lá de alguma forma, a gente está abastecido com aqueles nutrientes. Se depois eu saio de lá e falo, eu não quero mais esses nutrientes, não tem como, gente, porque a gente está aqui no nosso composto celular, né? Os nutrientes. A minha ancestralidade vem de lá. A minha ancestralidade direta, pelo menos, pai, mãe, vem dali. Ainda os que têm mistura, né, gente? Ainda assim, tem os nutrientes de cada lugar. Ainda que seja um pai americano e uma mãe brasileira, tem os nutrientes dos dois lugares. Então, quanto mais a gente não precisa amar e falar, eu amo um lugar que você não consegue se conectar. Mas pelo menos não desdenhar já é um bom caminho, né, mano? Com certeza. Respeitar é um bom caminho. É, e a gente não tá querendo florear e romantizar novamente, né? Falando, eu amo o Brasil. Claro, tem coisas e questões que é fato, que um país de primeiro mundo oferece, e é fato, né? E que não tem lá. Como tem coisas que tem lá e não tem aqui, né? Então, tem coisas que são verdade, só que não é por isso que a gente precisa rejeitar, e a gente faz isso. Que a gente, tudo que a gente está trazendo é de um nível não físico, é a leitura energética e espiritual, Sim. né? E, e, mas tudo isso também, se você está se identificando, né? Você está ouvindo aí, está se identificando com isso. E às vezes mexe, né, com a gente esse tipo de informação quando a gente ainda não entendeu muito bem como isso funciona energeticamente, né? Eu vejo que também tem muita, porque isso eu já ouvi de pessoas, né, de que não gosto no Brasil, não voltaria no Brasil de jeito nenhum, né? Mas por quê? Porque tem dores lá, né? Tem dores que vieram de lá, tem questões familiares, tem questões que causaram sofrimento, né? Então, aí
pega uma birra, né, do país, rotula como se fosse do país. Eu, quando vim embora, também falei, homem brasileiro, não quero. É tudo igual. Mas não era sobre os homens brasileiros, era sobre as dores, as minhas dores com o relacionamento afetivo íntimo, né? É, e então eu percebo que tem uma. Quando a pessoa tem muita aversão ao país de onde ela veio, é porque tem alguma dor lá que precisa ser olhada, né? Não é uma, não necessariamente é uma coisa rasa, às vezes, né? Mas tem sempre uma dor por trás, né? Tem sempre uma questão mais aprofundada que vai resultar numa aversão, vai resultar em você repelir as pessoas que vêm dali, né? Então eu percebo sempre que tem uma dor muito grande por trás, e às vezes não é consciente essa dor. É. Ela só se manifesta de, eu não gosto de brasileiro, brasileiro só puxa tapete, só. E aí a gente não percebe que a gente às vezes só tá fazendo diferente. E que a gente é brasileiro também. Então não é todo mundo, todo brasileiro. Pode existir muita gente que faz isso? Sim, a gente não tá falando que não exista, né? Mas aí a gente tem que olhar, nossa, se a gente não está fazendo isso, é porque tem outras pessoas também iguais a gente, né? Porque senão é que nem você falou, a gente vai, coloca um selinho, rotula, e aí coloca todo brasileiro no mesmo potinho, achando que brasileiro é uma merda. A facção começa com a gente, e depois a gente reclama que japonês ou até americano, não sei se os brasileiros aí fica falando. Ai, depois é culpa de nós, estrangeiro, porque tem discriminação com estrangeiro. Mas a gente discrimina a nossa própria raça. E aí, o que que adianta? É muito fácil a gente, que é o que a gente estava falando, condenar o outro e só identificar no outro, mas a gente precisa abrir os nossos ouvidos para escutar o que a gente fala do que tem dentro da gente, toda vez que a gente fala do outro, né? Porque assim, aqui o pessoal, né, trabalha muito em chão de fábrica, né? Trabalha em fábrica no Japão. E aí muitas pessoas falam, um puxa o tapete do outro e tal. E eu também já trabalhei, eu sei que eu vivi nesse ambiente, trabalhei em vários lugares aqui no Japão. E eu sei que realmente existe pessoas que se sentem dono da fábrica, se sentem porque às vezes é veterano, tá ali há muito tempo. E realmente aqui a gente vive a maior parte do nosso tempo, para quem trabalha em fábrica, dentro da fábrica. Você só volta para casa comer e dormir e volta para a fábrica. Então, ali se torna o seu ambiente familiar, mesmo a gente não gostando e não querendo, mesmo não querendo se relacionar com aquelas pessoas que puxam o tapete, que falam mal do outro, que tomam conta da vida do outro. Porém, a gente está ali. E se a gente está ali, tem algum motivo de estar, né? Então, a gente precisa perceber, quando a gente está nesse lugar, de o que que a gente se afeta quando vê o outro puxando o tapete. É porque eu acho errado. Será que é só por causa disso? Com certeza não. Você falou essa frase, gritou, né? Ai, puxa o tapete, puxa o tapete. E aqui também tem muita coisa de brasileiro puxando o tapete de brasileiro. Brasileiro não quer ver ninguém crescer. Brasileiro tem muita essa. E isso parece que é em todo lugar, né? Que é essa fama de brasileiro. E, e, e dá uma vontade, né? De botar a mão na massa e falar mais com a comunidade brasileira. E para que a gente reverta, porque a gente é brasileiro também. Então, quando fala brasileira puxa o tapete, a gente está englobado nesse mesmo lugar, né? A gente está nesse mesmo patamar aí, entre aspas, porque brasileira é brasileiro, gente. Se eu sou brasileira, você é brasileira, não dá para faccionar esse tipo de brasileiro com esse tipo. Brasileiro é brasileiro. Então, quando você falou puxar o tapete, eu imaginei, né? Eu imaginei a cena de alguém puxando literalmente o tapete do outro. O que que acontece quando eu puxo o tapete do outro, né? Eu posso até derrubar o outro, mas eu também recebo o solavanco desse puxão, né? Que pode me desequilibrar. E vai, né? Em algum momento, porque eu preciso colocar força, eu preciso colocar potência para puxar o tapete do outro. Então, se eu estou perdendo tempo puxando o tapete do outro, e gastando energia fazendo isso, é,
preciso começar a se perguntar por quê, né? Por que que eu me empenho tanto no outro? De fofocar do outro, né? De falar, olha, põe essa peça aqui e não é para pôr essa peça, né? Por que, né, a gente despende tanta energia com o outro, né? O que que tem no outro que está te chamando tanta atenção para que você volte a sua energia para o outro e despenda a sua energia com o outro, né? Fica aí a pergunta. E isso serve até para aquelas pessoas que falam, eu não puxo o tapete, acho isso horrível, e ai, e reclama das panelinhas dentro de fábrica. O que que tem na gente, porque eu era essa, que falava, nossa, só fofoca do outro, toma conta da vida do outro, eu ficava assim, indignada, revoltada, com raiva, mas eu não percebi o que que tinha dentro de mim que fazia eu virar as minhas lentes e ficar focada nisso. Eu também estava focada no outro, que nem a pessoa que estava focando no outro. Só que daí tá fazendo a mesma coisa. A gente tá fazendo a mesma coisa. E aí a gente não Uhum. percebe o que que tem aqui que faz eu olhar e ficar revoltada com isso. Quais são as memórias que será que eu nem imagino que eu me senti revoltada, injustiçada, e às vezes é até a pessoa que tá fazendo a fofoca sobre a gente. E Sim. aí a gente se revolta, fica triste, irritada. E o que que tem aqui que conecta com memórias antigas que causa isso, que causa impotência, que causa frustração, raiva, revolta? Porque a gente tá fazendo a mesma coisa, a gente olha e reclama que o outro tá puxando o tapete, que o outro tá fofocando, mas a gente também tá olhando pro outro. Que nem esse outro que tá fofocando do outro. Ao invés de pegar e olhar, pegar a cadeirinha, sentar e falar, nossa, o que que eu tô sentindo em relação a isso. E aí que entra a autorresponsabilidade, aí que entra o que a gente estava falando de se escutar, escutar as emoções, de se perceber, de querer investigar, de ir para terapia, uma terapia realmente profunda, da linha que a gente trabalha, que eu digo realmente isso de boca cheia com muito orgulho, porque realmente é uma amplitude que tem quando a gente olha de um ponto de vista espiritual e energético, sem cunho religioso, que faz encaixar de verdade a informação. A gente não fica na camada só da 3D, da matéria, a gente transcende. E eu acredito, imagino que você também, você pode até falar, mano, que só assim, nesse transcender desse olhar, além da matéria, é o que faz a gente expandir, é o que faz a gente compreender. É o que faz a gente ter um olhar de uma outra perspectiva. É o que faz a gente ressignificar. Porque ficar olhando aqui na matéria, só no comportamental, só no, eu fiz isso porque é aquilo, só trabalhando às vezes só no um pouquinho do energético, e não ir para o espiritual, para a raiz viva de tudo, é trabalhar pelas metades. É, faz todo sentido isso para mim. Quando a gente está com o olho muito só na matéria, quando a gente não entendeu ainda, não ampliou ainda o olhar para o ser humano, que tem um espírito dentro desse ser humano, quando a gente fica só com o olhar da matéria, porque eu posso falar isso de carteirinha, a gente fica muito preso no instinto. E aí você vai para competição, e aí você vai para luta ou fuga, e aí você quer derrubar o outro, e aí você quer lutar com o outro, e aí você quer, né, passar na frente do outro. A gente vai muito para esse lugar, né? Tem inveja, a gente vai ter de qualquer forma que a gente é instinto, né? A gente vai sentir, os instintos eles fazem parte, mas quando você está só na carne, né? Você está só na matéria, fica muito mais acirrado isso, porque você não tem mais nada para se conectar a não ser os seus instintos. E, É, eu- e, a, e toda essa racionalidade. Então fica tudo muito olho por olho, dente por dente. Então é toma lá da cá. Né? Eu acho que é aí que vem os puxão de tapete. Então, quando você. Porque dá um trabalho, gente. Autoconhecimento dá um trabalho. nossa, Né? O maior trabalho é você, né, despender toda a sua energia para tomar conta da vida do outro ou ficar nas disputas, né, com os outros. Então, quando você se ocupa de você, acho que nem sobra tempo para a gente ficar
tendo ideias mirabolantes para puxar o tapete de alguém ou para achar que alguém é melhor do que a gente, né, a gente faz isso aqui, né? Sua a camisa para poder entender as nossas percepções, entender as nossas emoções, entender o espírito que está aqui dentro da gente, a nossa vibração, a nossa frequência. E quando a gente está ocupado da gente, não é qualquer coisa que faz a gente se desocupar da gente, né? Exatamente, quando a gente está preenchendo esse espaço vazio das nossas faltas com esse processo de autoconhecimento profundo, da linha que a gente trabalha, né, que a gente pode falar do que a gente conhece e do que a gente vive, né, eu e você, é aí que a gente se preenche de verdade e realmente não tem tempo, porque a gente começa a perceber o quanto tem de coisa para a gente reconhecer, se conhecer, ressignificar, soltar, desapegar, curar dentro da gente, que a gente não consegue nem olhar para o outro. E Sim, e é bom. a gente olha pra gente. A gente já sabe que tá na gente. Exatamente. Porque o outro vai ser sempre espelho, né? Porque a gente sempre vai ter ponto cego. Então, o outro, ele funciona sempre como... Ele vem... O externo tem essa força, né? De incomodar, de machucar, de deixar a gente desconfortável. E aí, vem para dentro, né? Então, o outro sempre vai exercer uma função. O que ele não pode exercer é tomar o espaço e o lugar do seu espírito, né? É. Isso que você falou se a gente não vai pro espírito, a gente fica muito no instinto. Foi incrível, mana. Foi incrível. Porque daí a gente vai para essa competição, que nem você falou mesmo, para luta e fuga, que nem você falou, e aí a gente fica numa roda de loucura, de um morder na jugular do outro, como se a gente estivesse na selva. E aí se comportar como um bicho é fácil, é como a Andresa fala, quero ver virar gente, quero ver transcender, quero ver aprender a ser humano, e a gente só aprende a ser humano e se conecta com o nosso espírito, com o plano espiritual, o plano energético e espiritual, se a gente olha para dentro. Se a gente trabalha profundamente com terapias que alcançam isso, que tem essa visão para a gente poder transcender. E isso vale muito até para as pessoas que olham o outro e vê o outro fofocando, o outro puxando tapete e se machucam, porque realmente não é fácil. Eu nunca morei aí, né? Eu não posso dizer, daí você pode dizer porque você mora aí. Mas eu acho muito fácil é, a gente, quem nunca morou no exterior, falar. E é difícil realmente a gente viver nesses ambientes, que nem é foda trabalhar numa fábrica e tem muito disso, panelinha, essas coisas, mas tem um propósito da gente estar lá. E às vezes aquela pessoa que tá, aquele fofoqueiro, aquela pessoa da panelinha, aquela pessoa que só toma conta da vida dos outros, é o nosso maior mestre para mostrar pra gente as nossas faltas, as nossas dores, as nossas questões que precisam ser preenchidas por nós mesmos e não pelo outro. Porque é muito fácil a gente ver e querer mudar o outro. É muito fácil a gente fazer isso. E a gente cai ainda nesse lugar porque a gente já está aprendendo, né? É muito fácil a gente querer transformar o outro, mas aí é mais, tem muito mais desprendimento energético quando a gente, e mais difícil, eu posso dizer também, da gente trazer pra gente quando a gente identifica no outro. É. Um movimento bacana de se fazer é quando você que está ouvindo a gente, se deparar com uma situação que te incomoda, que te causa injustiça, que te causa asco, que te causa um conflito, você se pergunta, não se perguntar necessariamente por que que aquela pessoa é daquele jeito, mas se perguntar por que eu estou aqui nessa situação com essa pessoa, né? Questionar o outro é fácil. Eu quero ver questionar a si mesmo, né? O outro pode ser tudo isso, mas o que que eu estou fazendo aqui com esse outro? Né? Fica a dica. Aí a gente traz a responsabilidade pra gente, aí a gente traz no eu, porque só o eu a gente pode mudar, o outro não, né?
Exatamente. E se essa frase, se alguma coisa que dita nesse podcast te tocou, te conflitou, te revoltou, é sinal que é necessário a ajuda de outra pessoa para te ajudar, né? Porque às vezes a gente não consegue. Sozinha, às vezes a gente não consegue. Eu tinha, eu tava, né, quando eu entrei para esse mundo do autoconhecimento, da espiritualidade, eu era esse bicho, cheio dos instintos, querendo acabar com o racismo na unha, entende? Eu era revoltada, né? Então, assim, não que não tô romantizando o racismo, nem um tipo de preconceito. Mas se a gente não tiver inteira e ciente de quem a gente é, qualquer coisa e qualquer um te desmorona, né? Te despedaça, te facciona, porque é justamente aquilo que você falou. A gente já se facciona. Quando a gente está no instinto, só na carne, a gente está faccionado. Então é necessário é, fazer esse trabalho que a gente faz, que é o que você falou que a gente faz, eu faço também com muito orgulho e com muito prazer e com muita honra de juntar, né, de trazer a pessoa, ajudar a pessoa a né, ser um instrumento ali para que a pessoa se junte novamente, junte todas as partes dela novamente, né? Porque às vezes eu cheguei toda faccionada no manoterapeuta, na psicanálise e espiritualidade, e aí a gente vai juntando, juntada, inteira. Já é difícil da gente tomar conta da nossa vida, imagine faccionada, né? Despedaçada, né? É isso. Sobre isso. É Sem sobre mais. tema. Se alguma coisa realmente te tocou, se alguma coisa realmente te causou um incômodo aí, olha para isso, se você puder, porque a gente só consegue mudar dentro, fora a gente não consegue mudar, a gente não tem essa potência e não é nossa função. Então, só você pode mudar os seus incômodos, né? E quando a gente muda, é libertador mesmo, né, mano? É muito É libertador. porque a gente vai se colocando em lugares mais saudáveis, né? Mais inteiros, mais congruentes com o que a gente está vibrando. Então, a responsabilidade de onde a gente está é nossa. É isso aí. Então a gente vai deixar as nossas redes sociais aqui embaixo, como sempre. E se você sentiu vontade de olhar para isso, querer saber mais sobre o nosso trabalho, você pode mandar mensagem para mim ou para Paula. A gente tem atendimentos, né, mana, individual e também em grupo. A gente tem dois grupos de psicanálise e espiritualidade, que é uma das técnicas que eu e a Mana Paula trabalham. Então, se você tem interesse, quiser saber mais, manda mensagem para a gente que a gente pode dizer tanto terapia individual quanto em grupo, que a gente faz nós duas em grupo, nós duas como terapeutas atuando nesses grupos de psicanálise. E é isso, né? Compartilha com a gente se você ficou com alguma dúvida, se você não entendeu, ou que parte te revoltou, a gente pode também te ajudar, te dar uma luz aqui nos comentários. Olha, pode ser isso, e aí trazer alguma clareza aí para você, né, mana? Compartilha com a gente, compartilha com as pessoas que você acredita que vai ajudar. Tem muitos brasileiros que moram no exterior e a gente quer falar com essas pessoas porque a gente sabe o quão desafiador e quanto que a gente se sente sozinho morando no exterior, né? Essa é a função do nosso podcast, é por isso que a gente para, né? A pausa, vou dizer pausa, mas continua, porque a gente sabe o quanto de valor que tem e o quanto é necessário esse podcast que a gente faz. A gente não teve isso, eu e a Mana Paula, então a gente sabe quanto que se faz necessário, quanto que ajudaria no nosso processo lá no começo se a gente tivesse algo assim, né? É isso, gente. Muito obrigada por estarem aqui com a gente. Obrigada, mano. Obrigada a você, obrigada a vocês. Um beijo. Um beijo, gente. Tchau.